Bom dia, tudo bem com você? Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por tua vida. Eu queria ler um texto aqui para você, está em Colossenses 3, 12 e 13. E diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia. Com a graça de Deus, vamos trabalhar um pouco esse texto. E principalmente nessa parte aqui que diz suportando-vos uns aos outros, né? Nossa caminhada diária, nós sabemos como que é difícil, né? A gente tem relacionamentos pessoais, interpessoais, sociais, e sempre estamos tendo algum tipo de atrito, né? Principalmente dentro de casa, num relacionamento interfamiliar. A gente sempre encontra situações que são desagradáveis, né? E assim como lá, a Bíblia diz que uma pequena fagulha coloca fogo numa grande floresta. Às vezes uma pequena discussão pode surgir, um grande desentendimento, um problema muito sério e às vezes ir até as vias de fato, né? E hoje nós percebemos muitas famílias sendo desintegradas, e quando você percebe a situação é por coisas que foram tão pequenininhas, mas que vão se amontoando, porque não é tratado. Se você prestar atenção aqui, ele começa o texto dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus que somos eleitos de Deus. Então nessa caminhada diária nós vamos enfrentar mesmo, né? Inevitavelmente enfrentamos situações, falhas, ofensas, desentendimento com pessoas, né? Como eu falei, pessoas num relacionamento familiar ou pessoas de fora. E o apóstolo Paulo nos lembra que a nossa vida em Cristo não é marcada pela perfeição humana, mas sim pela paciência e pelo perdão. Então, se nós olhássemos, por exemplo, um exemplo, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar isso aí para o final. Suportar não significa apenas tolerar. O verbo no original é muito mais do que tolerar. É carregar junto. É você caminhar, mesmo quando há dificuldade, né? É ter paciência com as falhas e as limitações dos outros. E corremos o risco, né, você já viu quando você aperta demais um parafuso, você corre o risco de espanar a porca. Então, como diz um ditado, né, se apertar demais, se espana. E a palavra do Senhor está dizendo isso. Então, nós temos que ter paciência com as falhas dos outros. E essa paciência significa suportar, né? Suportar, dar aporte, tolerar. Então não é apenas uma tolerância, eu tolero porque... Não, é muito mais do que isso. É carregar junto essa pessoa, né? Carregar junto essa pessoa, junto de ti. E a gente sabe, né? Principalmente dentro da família há muita situação. E um campo bem fértil para que possamos estar, de certa maneira, desempenhando esse papel, trabalhando essa questão aqui que o Senhor fala na sua palavra aqui em Filipenses 3:13. O Senhor Jesus, Ele nos libertou, Ele continua trazendo libertação. A cada dia nós precisamos de libertação. Já temos, né, a nossa liberdade em Cristo Jesus, mas há uma batalha constante em nossa vida, não é assim? Há uma batalha constante em nossa vida. Quando temos problemas, né, estamos falando de relacionamento, quando temos problemas de relacionamento,
Precisamos de libertação. E à medida que nós tenhamos bastante dificuldade de resolver isso, é sinal que precisamos de mais libertação. E à medida em que vamos encontrando libertação no Senhor, nós vamos deixando de ter mais dificuldades nessa área, que é uma área que pega muito. Como eu falei, há muitos problemas de relacionamento conjugais por conta disso. Relacionamentos familiares, cônjuges com cônjuges, pais com filhos, filhos com pais, por conta de quê? Não aprendemos ainda a suportar. Mas a palavra do Senhor tem trazido. Então o perdão não é apenas um ato, né, de bondade ao outro, mas também um remédio para o nosso coração. Perdão é algo que oxigena a nossa vida material e a nossa vida espiritual. O perdão, ele trabalha no sentido de trazer benefícios, né, no espírito, na alma e principalmente no corpo. Você já viu uma pessoa injuriada, uma pessoa que ela não perdoa, ela fica fomentando uma mágoa, uma raiz de amargura dentro de si, e isso vai de certa forma envenenando, né? Envenena a sua alma, envenena a sua carne, envenena a sua vida. E não sei se você já teve o desprazer de conversar com pessoas assim: nada está certo, não dá certo, não pode, não tem jeito, eu não consigo, e enfim, é uma negatividade tão grande, tão grande, tão grande, que chega a dar medo. E a palavra do Senhor está dizendo que Ele tem a resposta para isso, e é o perdão. Então aqui, né, é o remédio para o nosso coração, porque nós deixamos de carregar o peso da mágoa. E aqui tem um texto, né, de João 19, vou ler o versículo 1, 3 e o 5, e você vai perceber que é aquilo que eu estava querendo dizer lá no início, né? Amém? Então aqui esse texto de João 19 diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Olha, a primeira coisa que fica evidente aqui: um inocente apanhando, e apanhando mesmo, e nós sabemos, né, como que os romanos eram truculentos, no sentido de penalizar alguém, e está dizendo, então Pilatos pegou a Jesus e o açoitou. E se não bastasse isso, diz, e os soldados tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça. Meu irmão, irmã, o Senhor não está pedindo para a gente colocar uma coroa de espinhos sobre a nossa cabeça. O Senhor nunca pediu isso. Agora, vamos parar e analisar um pouco isso aqui. Vamos pensar um pouco isso aqui. Uma coroa de espinhos sobre a cabeça, sem merecer. Ele já tinha sido açoitado, já tinha apanhado, já tinha sido esbofeteado. Agora os homens, para fazerem assim o pior, e como ele se intitulou rei dos judeus, esses soldados aqui quiseram tripudiar sobre a vida dele. E aí teceram uma coroa de espinho, puseram sobre a sua cabeça e lhe vestiram uma roupa de púrpura. E diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e a roupa de púrpura, e disse-lhe Pilatos, eis o homem que trouxe a nossa salvação. Eis o homem que suportou a coroa de espinho no nosso lugar. Eis o homem que teve essa roupa de púrpura, aonde aqueles homens ali caçoavam dele, dizendo, você não é rei, olha aí, uma capa. E tem um texto, num outro escrito de Paulo, que diz assim, ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e assumindo a forma de servo, foi até a cruz. Deus não pede
para nós colocarmos uma coroa de espinhos sobre a nossa cabeça. Às vezes o que ele está pedindo é para que coloquemos uma coroa de espinhos sobre a nossa rebeldia. Colocar uma coroa de espinhos sobre a nossa empáfia. Sobre o nosso eu. O nosso eu, sim, precisa de uma coroa de espinhos. Esse é o maior exemplo que nós temos. É difícil. Suportar é difícil. Perdoar é difícil. Ter paciência é difícil. Mas é porque nós não olhamos de fato e de verdade para esse exemplo. Onde Jesus aqui suportou uma coroa de espinhos, porque como ele disse que ele era o rei dos judeus, e ele é o rei dos judeus, ele é o nosso rei, quiseram pregar uma peça nele, quiseram tripudiar e colocar essa coroa de espinhos. Jesus faz questão de não arrancá-la. Você prestou atenção no texto aqui? Saiu, pois, Jesus fora levando a coroa de espinhos e a roupa de púrpura. Ele não tentou tirar. Por quê? Porque ele se humilhou. É um exemplo de humildade. Então, quando nós temos essa dificuldade de perdoar, essa dificuldade de suportar, vamos analisar essa questão, vamos ver esse acontecimento, esse fato, vamos fazer uma leitura disso. Porque aquela coroa de espinhos lá, era nós que deveríamos suportar. As bofetadas, era nós que deveríamos levar. Mas ele pagou o preço pela nossa redenção, pela nossa liberdade. A única coisa que ele pede tão somente que nós sejamos revestidos. Revestidos, como diz o texto aqui em cima. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ele estava nos elegendo. Ele estava pagando o preço pela nossa redenção. Ah, irmão, quando olhamos para Jesus, quando olhamos para o sacrifício dele, não tem como não suportar alguém, não tem como perdoar, deixar de perdoar, melhor dizendo, não tem como, né, se omitir diante de um ato tão nobre, tão grande, tão eficaz, tão contundente, tão poderoso, que o Senhor operou. Você tem encontrado dificuldade para perdoar alguém que precisa do teu perdão, alguém que precisa que você o suporte um pouco mais? Sabe por que tantos casamentos sendo arrebentados hoje? Porque falta perdão, porque falta paciência. Não suportam andar uma milha, que dirá duas. E as famílias estão por aí, né, sendo arrebentadas. Isso eu estou dizendo no meio da igreja, viu? Estou dizendo fora, não. Mas o mandamento está aqui. Suportai-vos. Suportai-vos uns aos outros em amor. É difícil? Se fosse fácil, não seria mandamento. Tudo que é fácil, vem fácil e vai fácil, mas aqui é um mandamento. Então vamos ter essa situação que aconteceu com Jesus, né? Onde está relatado ali em João, conforme nós lemos. Ele fez questão de não tirar. Quando olhamos para isso, se isso não tocar o nosso coração, se isso não mexer com a nossa vida, se isso não derrubar e alfinetar o nosso ego, por isso que eu falei, o que precisa de uma coroa de espinho é o nosso ego, para ele diminuir e Cristo crescer em nós.